Continuando aqui o nosso estudo, intervalo, eu gosto desse intervalo, dessa pausa, que é exatamente o momento em que todo mundo traz o seu entendimento, vem um debate muito interessante e enriquece muito o estudo. E esse é o objetivo do estudo, é provocar nas pessoas o entendimento, a busca pelo entendimento do que a doutrina traz para a gente. E o debate, cada um trazendo a sua experiência, o seu entendimento, só contribui para isso. Isso aqui é o bacana do estudo. E, naturalmente, também auxilia a gente que está aqui para tentar falar alguma coisa para vocês, para a gente dar continuidade. Isso que a gente debateu aqui agora, durante o intervalo, me fez lembrar, estamos falando livre-arbítrio e causa e efeito, me fez lembrar da passagem de Jesus com a mulher adúltera. A mulher adúltera, que é exemplo mais brilhante de livre-arbítrio e causa e efeito que a parábola da mulher adúltera. Jesus, não preciso entrar em detalhes, todo mundo conhece ela de cor e salteado, mas abaixado, fica lá escrevendo na terra, os doutores da lei, aqueles chegaram, e aí? Ela pecou. O que nós vamos fazer? A lei manda que atiremos pedra nela até a morte. E o Senhor o que disse? Então, ali tem todo o conteúdo que a gente precisa para entender na prática tudo isso que a gente debateu aqui agora, tudo isso que a gente já estudou aqui agora sobre livre-arbítrio e causa e efeito. Muito propícia essa sua lembrança, porque é exatamente isso que a Heloísa, mas a colega trouxeram. Exatamente. Que a gente simplesmente receber amor e nada mais. A gente tem ali a atitude e a necessidade de alguém com que se comprometeu com escolhas que fez, no caso a mulher adúltera. Temos os doutores da lei que também fizeram a escolha, usando o seu livre-arbítrio, de condenar e acusá-la. E Jesus vem nos dar, como sempre, o brilhante e o lindo exemplo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso faz com que todos nós façamos uma reflexão. Eu devo acusar? Eu devo atirar a pedra? Será que eu fiz as melhores escolhas? Será que eu estou realmente certo? Todos se recolheram, largaram as pedras e foram embora. E ela, como adúltera, ficou esperando o julgamento, a decisão de Jesus. E Jesus disse o que para ela? Alguém te condenou? Não. Por quê? Porque a escolha foi sua. A responsabilidade também. Tivemos aqui, da mesma forma que os outros também fizeram as escolhas deles, os doutores da lei, de seguir as leis deles, de viver da forma deles, e de julgar os atos dos outros, eles também são responsáveis por isso. Eles entenderam, opa, peraí, eu fiz a minha escolha, eu exerci a minha liberdade, mas eu estou respondendo por isso. Peraí, mas eu tenho o direito de julgar e acusar os outros? Decidir o destino dos outros? Não. Então, se eles não te julgaram, eu também não. E no final, para fechar com chave de ouro, ele diz: vá e não peques mais. O que isso quer dizer? E escolhas melhores. Muda. E as escolhas mudam. As escolhas geram efeitos positivos ou negativos. As escolhas nos fazem avançar ou estagnar. São as escolhas que nos conduzem. E aí estávamos também debatendo a respeito
do que foi trago aqui na primeira parte, de se nós devemos ajudar ou não um moribundo. E aí? Devo ou não devo? É o mesmo caso. O que você quer fazer? A escolha continua sendo minha. Ajudar. Mas peraí, se eu vou ajudar pela emoção, pelo amor, eu vou ajudar, vou fazer por ele aquilo que eu entendo que é necessário fazer. Está errado? Não. Se eu escolher ir pela razão e entender que não, aquele está vendo a prova dele, está vendo a expiação dele, deixa ele viver. Aí você pega o bom samaritano com você. Por favor, desenvolva. Temos a ideia do bom samaritano, que é a escolha de cada um. Passa o sacerdote, passa o outro, viajante, passa o bom samaritano. E aí uma coisa que a minha vida inteira, até o momento em que eu entrei na doutrina espírita e comecei a entender, estudar o próprio Evangelho, eu sempre acreditei que os samaritanos eram um povo ruim. Por quê? Porque deram a um samaritano o atributo de bom. Então, peraí, quer dizer que o resto é tudo ruim? Não tinha explicação. E aí a gente começa, por isso que é importante a gente estudar, adquirir conhecimento. Aí a gente começa a entender e perceber as coisas de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma que nos ajuda a fazer escolhas melhores. Que a gente só faz escolha melhor se a gente souber o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando. E aí, eu vim, depois de muito tempo, entender e descobrir que não, os samaritanos eram apenas um povo cristão, um povo temente a Deus e tudo mais, mas que não concordava com as ideias dos judeus. E eles, como doutores da lei, os renegavam, os colocavam como escória, etc. E tal. Né? Então eu vim desde muito tempo, acreditava nisso equivocadamente. Né? E aí a gente foi descobrindo. E o bom samaritano é um outro exemplo lindo do Evangelho sobre escolhas, sobre causa e efeito, sobre exercício do livre-arbítrio. E as consequências que isso traz para a gente. E aí, olha só que interessante, até mesmo fazendo essa reflexão entre livre-arbítrio, causa e efeito, o Evangelho e o bom samaritano. A partir do momento que eu busquei esse conhecimento, eu desmistifiquei toda essa questão de que o bom samaritano era ruim. Que os samaritanos, melhor dizendo, eram um povo ruim. A escolha que eu fiz de estudar me trouxe um conhecimento e um entendimento daquilo que é a verdade, que é o fato. Né? Como Jesus já nos trouxe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, buscando a verdade, nós vamos encontrar os subsídios necessários para fazermos as melhores escolhas. Para fazermos escolhas mais corretas. Escolhas que nos conduzem a um progresso, a um momento melhor. Né? A nossa evolução. Sim. Pensando no que a Tânia falou, porque ali, por que será que eles não fizeram a escolha de ajudar? Né? A gente sempre pensa nisso. Comodismo, pode pensar, podia estar bêbado, né? Uma pessoa que não vale a pena. Orgulho, julgamento. Sim, então muitas vezes a gente não ajuda porque a gente julga que a pessoa está precisando passar por aquilo. A razão, por merecer. a gente vai pela razão. Sim. Né?
Aí a gente entra exatamente, que é exatamente o debate. É interessante eu gosto muito de fazer essas analogias, eu costumo dizer nos nossos estudos, fazer essas viagens, né? Mas são viagens com o pé no chão, que é exatamente trazer a ideia do bom samaritano, a ideia da parábola do bom samaritano, a parábola da mulher adúltera com o moribundo, que a gente falou aqui agora. Porque o grande objetivo do nosso estudo aqui, não só dos 15 princípios, mas da doutrina, do evangelho como todo, é trazer isso tudo que Jesus deixou para a gente, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, porque a gente vive todo dia, a todo momento, né? Então, como a gente estava falando, voltando ao que a gente estava falando no intervalo, eu ajudo ou não ajudo o meu? Eu dou ele, estendo a mão para ele ou não? Qual é a consequência disso? A gente está falando aqui até agora de causa, de escolhas. Mas e os efeitos? Onde é que eles ficam? Qual é o resultado daquilo, efetivamente? Até onde eu vou me comprometer ou eu vou acumular tesouros? Aí a gente começa a avaliar o que a gente estava debatendo agora há pouco, que é, primeiro ponto é que a responsabilidade, a partir do momento que você prestou auxílio, prestou assistência e deu àquele moribundo, no exemplo que a gente está trabalhando, o auxílio, o amparo, a partir dali a responsabilidade passa a ser dele. Do que ele vai fazer com aquilo. Tá, mas e aí? E eu já posso sair das costas e ir embora? Poder pode. Mas constitui em quê? Em mais uma escolha que você faça. Então, independente da situação, independente de quem seja, independente do que seja, os efeitos das coisas que nós escolhemos fazer, das decisões que nós tomamos, tá? Refletem diretamente em nós. É individual. Quem é que evolui? É o Espírito. Quem é o Espírito? Sou eu. E o Espírito evolui a partir de quê? A partir das escolhas que faz. O Espírito evolui a partir dos efeitos e dos tesouros que ele colhe. Ou dos compromissos que ele guarda, que ele se compromete, dos erros, das falhas. Ou ele avança, ou ele fica estagnado. Né? Tá, mas então se eu estou ajudando o moribundo, se eu estou dando ele casa, comida, roupa lavada, se eu estou levando ele para casa, se eu estou fazendo isso e aquilo, eu não estaria interferindo nas escolhas dele? Não. Você está dando a ele a oportunidade de adquirir conhecimentos, de rever, relembrar até mesmo de sentimentos, de coisas que talvez ele tenha perdido ao longo do caminho. Aí a gente pode entrar num debate sem fim, que é, mas será que não foi isso que ele planejou? Para voltar e viver isso, e aí tem que puxar? Pô, mas será que ele está assim? É para que eu pudesse passar diante dele e visse, e ele tivesse que ajudá-lo? Então, esses questionamentos, eles vão ser, eu diria até infinitos. Nós não vamos conseguir chegar a um entendimento final de que é isso. E é por isso mesmo que eu acho que a gente sempre tem que ajudar a família. Jesus já nos disse isso. Aí você fala assim, às vezes ele veio e viajando, como você disse, pegou uma prova, só não deu conta. Então, se você ajuda, às vezes ele volta a fazer nós tínhamos que dar uma volta por cima de novo. Eu vim para provar que eu ia dar conta de não beber de novo. E você não ajuda, porque você acha que não, aquilo era a prova. Aquilo era a prova. Mas pode não ser. Isso, e
Exatamente, você chegou no ponto certo, você disse tudo. Nós não nos cabe julgar. Você disse que quando o marido bebe, eu já li isso no livro. Não sei se foi do Emmanuel ou se foi do André Luiz. Diz que quando o marido da gente bebe, que a gente, lá em outras vidas, que a gente ensina ele a beber. Ajudar ele agora a parar com esse bebida. É possível. Eu li isso no livro. É possível, sim. Como diz, não é uma regra, mas é possível. Sim, é o que a gente estava falando aqui agora. Qualquer divagação que a gente tenha em cima de devo ou não devo fazer, faço ou não faço, ajudo ou não ajudo, é por isso ou não é por isso, é mera dedução. É mera dedução. Tá? Porque a gente nunca tem certeza disso, a gente nunca vai saber. Nós estamos esquecendo de uma coisa principal. Possa ser que em vidas passadas nós já fomos salvos ou tivemos alguma relação com aquele que foi colocado no meu caminho para, teoricamente, eu ajudar. E aí? Eu vou me esquivar e como que vai ficar o nosso resgate? Então, ou seja, aí a gente começa a ver, nesses debates, esses exemplos todos que a gente está trazendo, todos os outros princípios. A gente está falando aqui, o meu marido veio bebendo, é porque eu tenho que ajudar ele. Por quê? A influência dos espíritos na nossa vida. Né? Fala que ela além de veio para ajudar ele, ela tem que ajudar o humano, senão vai fazer igual a história que a gente contou, né? A senhorinha lá, o marido dela... Eu não casei o meu bebê, não, nada comigo. Ela foi lá, só chique. Eu casei o meu bebê, não, joga no filho. Graças a Deus, eu aguentei tantos anos. Mas aí eu tenho que ajudar ele a parar de jogar no lixo, porque também, né? Aí o Chico, minha amiga, mas na próxima vocês vão ter que voltar de novo, porque a senhora só aguentou, da próxima tem que aguentar e amar. E aí a gente começa a entrar nos outros princípios de causa e efeito com reencarnação, né? Porque aí a cada escolha que a gente faz, o efeito a gente pode vivê-lo agora ou a gente espera para viver depois, né? Então, assim, a interferência é no processo evolutivo, é no espírito, causa e efeito, livre-arbítrio. É um negócio muito sério. E aí, a gente tem aprendido que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo o livre-arbítrio. Na verdade, a gente não perde. Livre-arbítrio, o espírito jamais vai perder o seu livre-arbítrio. O que acontece, de fato, é que à medida que nós vamos evoluindo, nós aprendemos a fazer escolhas melhores. E aí, como diz o Cristo, o que ele disse? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, mas a minha vontade é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai. O que ele fez aqui? Ele chegou a que ponto? No exercício do livre-arbítrio? De fazer a escolha correta. Fazer o quê? A vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que todos nós sejamos felizes. Que todos nós possamos estar um dia de volta ao seu convívio. Possamos comungar com Deus tudo que a gente sente, tudo que é bom, e fazer a vontade dele. A vontade dele é que todos nós sejamos felizes. Quer escolha melhor do que essa? Mas a gente tem uma caminhada longa para chegar lá. Já caminhamos bastante? Já. Mas a jornada ainda é longa. Ainda demanda muito aprendizado. Demanda muito conhecimento. Demanda muito exercício correto dos nossos livre-arbítrio.
demanda encontrar um moribundo na rua e ajudar. Por que eu vou ajudá-lo? Porque ele necessita. Não é porque eu quero, não é porque aquilo me evolui ou melhora a minha condição, não é porque aquilo ali faz com que eu acumule riquezas ou tesouros no céu. Jesus, a alegria dele hoje é fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que todos nós sejamos felizes. Se eu ajudo o moribundo, eu estou fazendo o exercício da vontade do Pai. Eu estou começando a entender o que é livre arbítrio, boas escolhas. Por favor, Júlio. Não pecar pela omissão? Não pecar pela omissão. A omissão é uma escolha. Eu me omitir é uma escolha. Então, se eu tenho consciência de que eu estou me omitindo, eu não estou fazendo uma boa escolha. Sim. Não é? Então, ou seja, vamos dizer, pecar por negligência também é uma escolha. Agora, pecar por ignorância não é escolha. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Eu não sei das consequências daquilo. Então, se eu não adquirir... Por que nós fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluir? E por que Jesus, quando esteve aqui, não nos disse tudo que tinha para ser dito? Porque não tínhamos condições de entender tudo isso. E desde lá até aqui, ou até quando Allan Kardec nos trouxe a doutrina, o que nós fizemos? Muita besteira, para falar abertamente. Muita guerra, matando muita gente, achando que era conquistar o mundo, que era guerrear, matar em nome de Deus. Como é que eram as cruzadas? Era isso. Vergonhoso. Mas era vergonhoso porque nós não tínhamos conhecimento. Nós não tínhamos o entendimento. As tomadas todas, tomada de Jerusalém, tomada de Jericó, guerra. A guerra santa, pela guerra santa, isso não faz sentido nenhum. Eu vou fazer uma guerra, vou guerrear, lutar, brigar. Porque, em nome de Deus, não existe. Deus nunca desejou para nós o mal. Deus nunca quis isso para nós. Então, fazer escolhas na ignorância, feito, não vai ser naturalmente dos melhores, por assim dizer. Mas a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, evoluímos, progredimos, começamos a fazer escolhas, sabemos o que nós estamos escolhendo, sabemos o porquê nós temos que escolher. Se nós continuamos fazendo escolhas não muito boas, a gente tem que voltar aqui muitas outras vezes. Muitas. Né? Então, aí é que está a essência. A gente está falando aqui, influência dos espíritos na nossa vida. As pessoas que vêm junto com a gente, com quem nós estamos, os espíritos que estão encarnados conosco, vêm para nós. E nós, para ajudarmos eles nessas escolhas. Aqueles que nos acompanham, que não estão, não importa a sua origem, se ele vem nos auxiliar, nos ajudar, nos acompanhar, ou se nos apontar. Também não para nos auxiliar nesse processo. Tudo no universo corrobora para que nós possamos aprender e viver as consequências daquilo que a gente escolhe. A gente, infelizmente, eu vou voltar nessa questão, que é a questão do amor e da dor. A gente só aprende a andar de bicicleta quando a gente cai. Por quê? Porque
porque doeu, porque machucou, porque eu fiquei uns 2 dias, uma semana sem poder andar de bicicleta, que era gostoso, divertido, que eu gostei, mas porque eu caí e machuquei uma perna, ralei, o joelho, doeu. Quando eu vou na bicicleta, o que eu vou fazer? De tudo para não cair de novo, porque eu sei que dá. Então é essa analogia que a gente tem que tentar fazer também para a vida, para o nosso dia a dia. Para tudo que acontece com a gente, a todo momento. Toda hora que nós somos para fazer escolhas. E aí hoje é segunda-feira. Nossa, foi pesado, foi puxado. Eu tenho que ir lá para o Jeff. Não, vou para o Jeff, ficar lá até 9h30 estudando. Sabe aguentar? É uma escolha. Boa? Ruim? Depende. Depende do que a gente está buscando. Depende do que a gente quer para a gente amanhã, ou 10 ou 15 minutos. E eu tenho certeza que nós que aqui estamos toda semana dando esse entendimento, buscando esse conhecimento, é fazer com que o destino aconteça da maneira mais tranquila, mais suave, mais ordenada possível, para que a gente possa viver e usufruir do bem que a gente faz. Que a gente possa ver as pessoas que estão à nossa volta usufruindo disso também, porque faz bem. Não tem coisa melhor na vida da gente que ver as pessoas que estão à nossa volta dando um sorriso, com a consciência tranquila, calmas. Diante das adversidades, das diversidades, elas conseguem ver a serenidade. Por quê? Porque tem conhecimento. Já entendeu o que isso aqui traz para a gente. A gente faz as nossas orações, aliás, a gente pede nas nossas orações com muita frequência paz. Paz de espírito, serenidade. Paz faz com que a gente nos ajuda a fazer essas coisas. A gente sugere a leitura que a gente bate muito nessa questão. O estudo é fundamental. Caralho. E agora que nós descobrimos o Evangelho de verdade, estudá-lo e aprendê-lo, entendê-lo e compreendê-lo é fundamental para nós. E isso nos dá uma paz de espírito. Isso nos toca. E quando nós temos conforto, quando nós o consolo brinda, aí a gente consegue viver escolhas, o exercício do livre-arbítrio de uma forma mais plena, de uma forma feliz, para ser bem direto. A felicidade não é deste mundo, mas a gente consegue uma porçãozinha dela para poder experimentar. Eu acho que a gente sempre fica alguma coisa para falar sobre o princípio, sobre livre-arbítrio, causa e efeito. A gente nunca consegue esgotar o assunto, a gente acaba voltando nele, né? Mas vamos tentar. Porque senão a gente vai fazer aqui, vão faltar aqui pelo menos mais 8, 7 encontros, se a gente ficar falando um por um, a gente tem que tentar, nos próximos, a gente tentar falar demais, né? Pensar melhor nos resultados. Eu acredito que no próximo encontro o Vicente esteja de volta conosco, né? Se ele não estiver, a gente dá continuidade. Se ele vier, a gente vai ficar feliz também, da mesma forma que as férias dele acabaram. E aí a gente volta a estudar novamente com a riqueza de conhecimento que ele sempre traz para a gente. Você também trouxe, meu filho. Você também trouxe riqueza de conhecimento. Ai, que bom, fico muito Pelo feliz. menos para mim, né? Fico muito feliz em dizer que Eu não sei, para mim. Que bom. Foi muito bom. Vamos
encerrar por aqui, né? E aí, no próximo encontro, a gente continua a falar também ainda sobre causa e efeito e tentar continuar fazendo associação com os demais princípios, né? Então, até a próxima. Obrigado. Uma boa noite a todos.